com vocês e aqui no novo curso da mesa psicotrônica metatrônica de Horas. Estamos aqui iniciando o avançado 17, avançado 17, que leva como ícone a estrela, né? A placa indiana da estrela. Bom, a mesa psicotrônica, para quem ainda não conhece, é essa mesa aqui. Essa aqui uma réplica menor que eu uso. Ela geralmente, quando você adquire, ela vem grande, né? Ela vem por 40 por 30 centímetros, mas eu uso essa réplica menor, né? Um modelo menor, para facilitar para levar dentro da bolsa, né? Fazer as visitas e assim por diante. Bom, a mesa começou há mais ou menos uns 5 anos atrás. Quando ela começou, me foi dito que era só o início, que era tudo que estava representado aqui era 1% do que ela ia mostrar, do que ela ia fazer, correto? E eu não tinha entendido muito naquele momento, tudo era muito novo. E depois começaram a chegar os cursos avançados da mesa psicotrônica. E a partir do avançado 5, que é esse aqui, que acompanha essa placa de Michael, né? Essa placa de Michael, do avançado 5, então, a partir do avançado 5 começou a ter os leques. Então, até o 1 e o 4, do 1 até o 4 era só a apostila, apostila DVD. Depois, a partir do 5 começou a ter os leques, né? Então, tem a apostila, o DVD e tem o leque da mesa. Então, o avançado 5, que leva como nome o avançado de Michael, né? Esse aqui. Aí nós temos o avançado 6, o 6, ele tem aqui a placa de Ana Pax, tá? Então são os poderes das cores, né? Inclusive nesse avançado de hoje, né, vocês vão também relembrar os poderes das cores e foram acrescentados mais poderes, né? Aqui nós tínhamos 27 poderes, agora nós temos 46, né? Então foi aumentado, tá? Então esse aqui acompanha a placa de Ana da Pax e a apostila e DVD junto. E aí veio o tributo a Melquisedeque. Esse é muito interessante, eu gosto muito desse avançado. Junto com a placa dele, tá aqui, né? A placa de Melquisedeque. Eu acho bastante interessante porque ele trabalha bem o nosso dia a dia, a nossa rotina diária, mostrando aqui os caminhos, a família, trabalhando os úteros, né? Trabalhando a complementação, a Kundalini, a bolsa, a nossa casa. Bastante ícone interessante aqui, o ícone do espelho também, paladar do coração. Então são esses ícones que a gente chama de botão, né? Na hora que você aperta, põe o dedo nele, você aperta o botão. É que nem você apertar o botão do computador, tá? Bacana esse aqui. A bolsa para ver o que você está carregando de peso, coisas que você está carregando no dia a dia, não só no peso físico, mas no peso emocional, no mental, né? Tudo isso aí, bem interessante. Depois nós temos aqui o avançado 8 da Kuan-Yin, né? O avançado da Kuan-Yin, que traz os 12 símbolos do Karuna. O Karuna aqui do Reiki Karuna, que é o Reiki da compaixão, Reiki da gratidão, né, da deusa Kuan-Yin, bem bacana, interessante também, para as pessoas que são reikianas. E vem a placa indiana da Kuan-Yin, né, que é essa aqui. Depois nós temos o avançado 9, que é da deusa Lakshmi, né, a deusa da prosperidade. Olha a placa indiana dela, que linda, né, que vem junto. Então vem a placa indiana, o leque, o DVD e a apostila, para você trabalhar a sua prosperidade. Tem 12 símbolos aqui de prosperidade, então, que são bem interessantes, né? Tem o Yantra, né, que é o átomo do Deus, né? O Yantra é o átomo do Deus, né? Que está aqui o Yantra de todos os deuses, tem de Ganesha, tem da própria Lakshmi, né? Então é bem bacana esse aqui, avançado da deusa Lakshmi, que é avançado 9. Depois veio o avançado 10, que é do comando Astar Charan, né? Que são que ele mostra o grau de consciência da pessoa. E também um complemento do avançado 10 que a gente usa é o leque das dimensões, né? Para você ver qual dimensão a pessoa está presa, que dimensão que você tem que resgatar a pessoa, aquele problema está vibrando em qual dimensão. Que as pessoas das mesas radiônicas comuns às vezes fazem um trabalho e aí não funciona o trabalho porque a pessoa trabalhou ali na terceira dimensão, ou na quarta, ou na quinta, sei lá, essas dimensões mais conhecidas. E aí o trabalho às vezes até dá uma melhorada, depois piora no dia seguinte, ou na semana seguinte, ou no mês seguinte. Por isso que o trabalho que eu faço um acompanhamento de 6 meses, que é para garantir o sucesso do trabalho.
E aqui são várias dimensões até desconhecidas pelas pessoas, né? Tem a dimensão, por exemplo, da -1, que é memória presa nas células. Tem a dimensão -5, confusão mental e confusão sexual. Então, às vezes, a pessoa, você acha que onde está o problema dela, e como eu sempre digo, a mesa psicotrônica é o jogo da luz contra a sombra, é o jogo do gato e do rato, né? Então, quando o gato acha o rato, aí já era, né? Ele já fica desarmado, pode até tentar correr, mas o gato vai lá e bocanha, né? Ou a águia, né? Que ela está lá planando, né? E voando, e a hora que ela vê a presa, aí já era. Então ela desce e pega a presa. E a mesa é a mesma coisa, quando ela acha o problema, aí fica fácil de transformar aquele problema, aquela sombra em luz. E depois nós temos aqui o avançado 11, que é do mapa astrológico. Esse aqui é bem interessante, que a gente trabalha as 12 casas da astrologia da pessoa. Então, às vezes a pessoa está com um problema na casa 4, que é da família, do lar, ou na casa 9, que é da filosofia de vida, cultura, ou da casa 7, que são os relacionamentos, a casa 12, que é do oculto, que é do karma, a casa 11, que é problema de grupos, coletivo, ou na casa 1, que é a personalidade, casa 2, que são as posses, finanças. Então você acha o problema da pessoa aqui e trabalha diretamente no mapa astral da pessoa. Bem bacana esse aqui também, né? É avançado 11. Esse aqui traz junto aqui o olho da providência, que é o olho de Deus, o olho do onipotente, onisciente, onividente, né? Que enxerga tudo. Ele vem junto com a astrologia, que é para ativar seu mapa astral, trazer a prosperidade, providenciar o que você está precisando em cada casa, né, do seu mapa astral. E aí nós chegamos nesse curso, a partir daqui começou a ficar muito forte, né? Que foi a descida de Metatron na mesa, que é o avançado 12. Então vem aqui com a placa indiana do Metatron, olha só, placa indiana de Metatron, né? Vem vários ícones aqui, são ícones que estão sendo repetidos no curso de hoje, que é o avançado 17, mas vocês vão entender por quê, né? Bom, aí nós temos aqui o avançado 12, agora o avançado 13. O avançado 13 é a reconexão quântica solar, né? Junto com a placa indiana da reconexão. Então vem a mesa aqui, o tabuleiro da reconexão quântica, vem a apostila, o DVD e a placa da reconexão quântica, correto? E aqui é bem interessante porque você trabalha os 18 corpos de luz da pessoa, você vê através dos símbolos, né, dos símbolos quânticos que estão aqui, o que a pessoa está precisando, qual corpo de luz que ela está precisando ajustar. É bem bacana isso aqui. E quando você faz o trabalho para a pessoa, ela faz o ritual da reconexão quântica estelar, que é onde ela ativa a sua Merkabah, onde ela vai lá para o Egito, faz o confrontamento com a esfinge, ela decifra a esfinge, vence a esfinge e vai parar lá dentro da pirâmide, né, de Quéops, né, de Gizé, vai parar dentro da pirâmide, e lá o deus Isis, Osíris e Horus faz a reconexão quântica solar, estelar daquela pessoa lá. Bem bacana esse aqui também, né? Vem com essa placa da reconexão. Aí nós temos o avançado 14, né? O avançado 14 é bem bacana, pessoal, por quê? Porque ele vem com esse leque aqui, e esse leque trabalha a mesa, né? A mesa psicotrônica para baixo, tudo que sai aqui trabalha na mesa, e tudo que sai aqui trabalha na reconexão quântica, tá? Então tudo que está no céu trabalha daqui para cima, e tudo que está na terra trabalha daqui para baixo. Então esse aqui vem com a placa indiana da temperança, tá? Para temperar o quê? Nem tanto para o céu, nem tanto para a terra. Então é a coluna no meio, né? O caminho no meio, a senda no meio de Buda, né? Que ele descobriu para nós. Então esse é o segredo para você trabalhar nesse avançado 14. E aí também nós temos aqui o ovo de luz, né? Que é o avançado 15, ovo de luz e Melquisedeque. Olha só que interessante, né? Ovo de luz e Melquisedeque. Vem com a placa ovo de luz. Esse é o ritual, pessoal, o ritual, né, que você faz e faz com que a pessoa seja encapsulada, né? A pessoa seja encapsulada pelo ovo de luz Melquisedeque. Ele recebe uma cápsula de proteção. É o ritual egípcio, né? Essa pluma, essa pena, né, da pesagem da balança lá do Egito, né? Ela está repetindo no curso de hoje também, para ficar mais fácil de vocês trabalharem, né? É bem bacana esse ritual aqui do ovo de luz.
temos vários testemunhos, temos aí relatos de pessoas que passaram por esse ovo de luz, que conseguiram coisas bárbaras, fantásticas, né? Muito legal também, né? Então esse aqui é o ovo de luz. E aí nós temos aqui, né, o último que foi há mais ou menos uns 3 meses atrás, que é a apometria quântica solar. Esse bombou, esse foi fantástico, né? O pessoal gostou muito dessa apometria quântica solar, porque pega coisas, descobre coisas que estão muito aprofundadas, né? Tanto que aqui a placa que acompanha no avançado 16 é a casa de Deus, né? Que destrói tudo que está antigo, né? E reconstrói uma coisa nova para a pessoa, né? Bem bacana esse aqui também, né? E aí nós chegamos no curso de hoje, né? O curso de hoje é exatamente a tabuleiro da geobiologia quântica solar. Olha aqui, né? Vocês que estão aí no curso já devem estar olhando aí, já devem estar curtindo o seu tabuleiro, né? Mostrando para o pessoal do vídeo aqui, tá? Então esse aqui vem com a placa indiana da estrela, correto? Né? Esse vem com a placa indiana da estrela e a apostila. Então o material que você adquiriu hoje, né, é a placa indiana da estrela e a apostila, né? A apostila é essa aqui, tá? A geobiologia quântica solar, essa apostila. Então a apostila, a placa indiana que forma a antena, a antena que faz a conexão da energia, e o tabuleiro, tá? Então o material do avançado 17 do curso de hoje é exatamente isso, tá? Não tem o DVD porque o DVD vai ser filmado o curso hoje e depois vai ser postado, né, posteriormente o DVD, tá bom? Então esse é o curso que nós estamos começando hoje, né? O tabuleiro da geobiologia quântica solar. E é bem interessante, pessoal, esse tabuleiro da geobiologia quântica solar. Por quê? Só para dividir com vocês algumas curiosidades sobre esse tabuleiro do avançado 17, né? O tabuleiro da geobiologia quântica solar. Quando eu comecei a intuir, fazer a canalização dele, fazer os desenhos dele, né? Comecei a fazer todos os traçados, né? A gente usa aqui um programa chamado Corel, né? Um programa chamado Corel, e vai fazendo os desenhos. E olha só como começou, né? Então, bem cru, né? E aí já mexendo, pondo, porque aí que vai ajustando, né? Vendo como que fica melhor, tá? E nesse momento, olha só que interessante, né? Os ícones, né? Os botões, eles vão mudando de lugar, né? Então ele vai mudando, né? Até chegar nesse aqui, né? E depois finalizou com esse aqui, né? Que é o que vocês têm aí, tá? Olha que bacana. Então algumas curiosidades. Se você olhar aqui, ele tem 24 ícones, né? Ou 24 botões que você vai usar aqui, certo? Aí você vai, para você saber qual botão você vai usar, você põe o pêndulo aqui, certo? O pêndulo, deixa eu ver onde está meu pêndulo. O pêndulo ele vai, depois na hora do filme, da demonstração, vocês vão ver como que é. O pêndulo vai mostrar o lugar, né? Aí nós pusemos aqui na apostila também, isso aqui maior, né? Para quem tem dificuldade de trabalhar ali com menor, né? Olha só, então no final da apostila, na última página, né? Falando da apostila também, olha só que interessante, lembra que eu falei que tudo que é ligado à placa indiana e à mesa psicotrônica dá número 6, né? Olha aqui, deu 51 páginas, né? 51 páginas, 5 mais 1, 6. É bem bacana, bem interessante isso aí. E aí nós temos aqui, são 24 ícones, né? São 24 ícones que você vai trabalhar, do 1 ao 24, se você somar 2 mais 4 também vai dar 6, não é? Não é interessante? E aí o primeiro ícone, ou o primeiro botão aqui, é o próprio Melquisedeque, né? Que está lá. Aí o segundo ícone é o Micael, né? Olha lá, ele mostrando o chefe, né? Lá. O negócio é com ele ali, ó. Esse é o paizão, né? Tá mostrando o chefe, né? O Deus do plano aqui. E o terceiro ícone é o próprio Metatron, né? Olha só que bacana. Então, se você pensar que primeiro estava aqui Melquisedeque, fazendo como Deus do plano, ele é o número 1, né? O próprio Deus criador do plano, Deus para o plano. Então criou o reino mineral, vegetal, animal e assim por diante. Então ele está como o ícone número 1, o botão número 1. Depois Micael fez a descida aqui, né? Por isso que ele vem com o número 2. Então ele fez a descida aqui junto com o Lúcifer, né? Para fazer a miscigenação das raças, né? Fazer tudo, dar o processo do mental para o ser humano, né? E então veio o Lúcifer, foi trazido por Micael, né? Então
a história dos anjos caídos. E então por isso que Micael está aqui como número 2. E aí depois, lembra que eu falei para vocês que Metatron fez a própria descida na mesa, né? Então ele veio como número 3, Metatron. E o Metatron está aqui, e o próprio triplo M, então triplo M, triplo de 3, né? Onde que é a própria força de Micael, das asas de Micael, do universo 1 de Melquisedeque, né? E da força aqui de Metatron. Por isso que está aqui, pode olhar aqui no desenho que tem 3 átomos aqui em cima, ó, que significa a força dos 3 juntos aqui que estão aqui em cima, né? E aí nós temos aqui o ícone número 4, né? Que é a própria Vexa Pix, né? Que ela faz a construção do universo. Então Deus vai criando essas esferinhas, vai dando esse formato de esferas, vai criando todo o universo. E hoje nós estamos no 4º universo local, né? Como já falei em várias aulas, palestras para vocês. Então a Vexa Pix caiu lá no número 4, né? Bacana isso aí. Depois nós temos aqui no ícone número 9, que é a energia táquio, a chuva de táquio que a pessoa recebe. E olha só que interessante, 9 é o ermitão, é a pessoa que se ilumina, que guarda a luz interna para seguir o seu interno, para seguir sua luz interior. Então a energia de táquio, ela chega nesse momento que a pessoa chega na luz, né? Ela completa a luz. 9 seria o último número, porque depois vem 10, é a repetição do 1 mais a força de Deus, que é o 0. Então, quando você está nesse nível 9, você recebe os táquinos. E depois nós temos o próprio ícone número 10, né, que é o universo e o ovo de Melquisedeque, né? Universo, o ovo de Melquisedeque. Então, o Melquisedeque criando o universo 1, e mais o ovo dele, que seria o 0, né? Então formou o ícone número 10, o universo e o ovo de Melquisedeque. Bem bacana também. 13, as letras hebraicas aqui fazendo uma completa mudança. Então 13, o arcano 13 é aquela força de você morrer para o velho, né? E ressurgir das cinzas. Então a eterna reciclagem aqui da Terra, que é o arcano 13. Então é a força que tem essas letras aqui nessa disposição, com esse losango, né? Esse 13. E nós temos o 15, né? Que trazendo o céu para a terra. Lembra que eu falei para vocês que o arcano 15, na nova era, arcano da nova era, era de Aquário, é a própria grande luz, ou o próprio Deus aqui na terra, arcano 15. Tá? Na era de Peixes, eles colocaram lá aquela foto do diabo, aquele desenho do diabo, para assustar as pessoas, mas é o contrário, né? 15 é o central é o centro do tarô, né? 78 lâminas, 7 mais 8, fazendo a redução teosófica, somando 7 mais 8 dá 15. Então, 15 é trazendo o céu para a terra. Olha só que bacana, né? E a própria gratidão está no arcano 16, né? Por quê? A pessoa no arcano 16, que é a torre, que ela parte tudo, que ela perde tudo, perde o velho, não pode ficar olhando para aquele tijolinho que caiu da torre, a casa antiga, situação antiga para ela. Então ela tem que agradecer aquela situação, por isso que vem a 16, a gratidão, botão rosa, né? Agradecer a situação, né? E falar que vai buscar o novo, né? Então não tem que ficar preso ao antigo. E depois nós temos aqui a outra parte interessante, que é a pluma, né? A pena da pesagem aqui do ritual egípcio caiu no 20. E 20 é o arcano 20, que é a própria libertação, que é o próprio julgamento, o arcano do julgamento, onde os anjos tocam a trombeta e as pessoas levantam do túmulo, né, do caixão lá, bem bacana também. E o próprio 23, nós temos aqui, o 23 são 5 elementos aqui. O ícone, o botão 23, é um lequezinho aqui dos 5 elementos. Se você pegar 23, somar 2 mais 3, dá 5 também. Né? Não é bacana? E aí fechando o 24, né, que é a descida dos anjos. Se você somar 24, 2 mais 4, dá o quê? Dá 6. E quem que trouxe os anjos para a terra? O próprio Micael, que é o número 6, que é o sexto senhor, o semideus, o grande Urkemi, que trabalha aqui junto com Melquisedeque, com Metatron. E é o próprio Melquisedeque, Metatron e Urkemi, São Miguel Arcanjo, que mais São Miguel Arcanjo, né, junto com a gente aqui, fazendo o trabalho da mesa, trazendo esse conhecimento da mesa para nós, né? Então, aqui uma breve passagem aqui sobre os ícones para vocês entenderem. E aí o pessoal fala, mas como que foi isso aí? Muitas dessas coisas aqui foi coincidência na hora de colocar, né? Então, coincidência não existe, então foi alguma coisa que fez o ícone, ou o botãozinho, ir para aquele lugar, tá? Mas depois,
você fica lá olhando para aquilo, vai procurando harmonizar, né? Olha só que harmonia que tem aqui. Aqui nós temos o azul com violeta e aqui nós temos o violeta com azul. Então tudo isso chama harmonia. Então para o tabuleiro, para a mesa funcionar, tem que ter uma harmonia, tem que ter uma coisa que fique bom assim para os olhos, né? Uma coisa bacana. Tem que ter harmonia, senão não funciona, porque o universo é a própria harmonia, o universo é uma própria dança cósmica, tudo aquela coisa bonita. Então, quando você vai fazer algo, tem que ser desse jeito também, senão não funciona. E aquilo que cai no lugar certo, o botãozinho no lugar certo, muitas das coisas foi ajustada, né? A maioria aqui já quando foi colocado, já foi para o lugar certo, mas muitas das coisas foram ajustadas para ficar trazendo essa harmonia. Por isso que traz essa força da mesa psicotrônica agora sendo duplicada, né, com a força desse tabuleiro. Bom, aí muita gente fala assim, a mesa, eu estou com o curso básico só, né, estou usando só o básico, ela perde a força? Não. Quando você está começando a trabalhar com a mesa, ela vai funcionar, tudo que você precisa ela vai fazer, correto? Mas, depois que você vai trabalhando ela, a sua consciência vai ampliando. Depois parece que ela perde a força, mas não é. A sua consciência que se amplia, né? E por isso que vem os ajustes, por isso que vem os avançados, por isso que vem as atualizagens ou atualizações, para você poder estar acompanhando todo esse processo, né? Porque Deus ele é uno na essência, trino na manifestação e séptuplo na evolução. Ele não para de evoluir. Então, tudo tem que acompanhar, não é mesmo? Então, pessoal, o que você precisa para trabalhar o curso de hoje? Primeiramente, você precisa ter a mesa psicotrônica, metatrônica de Horus, correto? Aí você tem que ter o tabuleiro da Geobiologia Quântica Solar, que é o Avançado 17, que vem o tabuleiro, vem a placa indiana com a estrela do Avançado 17 e vem a apostila, correto? A apostila ela está bem diagramada, ela está bem com índice. Então nós temos aqui a introdução que fala sobre a geobiologia quântica solar, uma breve passagem sobre a geometria sagrada, explicação, fala um pouquinho sobre frequências vibratórias. E aí vem a sequência dos ícones, né? Dos ícones do tabuleiro do Avançado 17, tá? Que vai do ícone 1, que está na página 3, e vai até o ícone, ou o botão, ou o símbolo 24, que são a descida dos arcanos, que vai até a página 30. Depois nós temos os exemplos de roteiros, olha aqui, exemplos de roteiros, correto? Então vai da página 33 até 42, exemplos de roteiros. Depois, um exemplo que eu vou fazer aqui agora para vocês, iniciando o trabalho, que está na página 43. E depois tem um resumo, né, para trabalhar empresas, imóveis, na página 50 e 51. Então está bem explicadinho aqui, bem demonstradinho, né? Olha só, a apostila ela é bem toda colorida, para você ter uma noção do que você está fazendo, noção do que você está trabalhando, certo? E é só você ter a apostila e olhar, acompanhar o vídeo que você está assistindo e aprender aqui fazer olhando na apostila. Outra coisa que você tem que ter é um pêndulo, né? Eu gosto de usar esse aqui, que ele é folhado a ouro, né? Sai um raio chamado aurum, né? Sempre que tem ouro envolvido, sai um raio junto com o raio da radiônica chamado aurum, né? Esse raio ele dá mais precisão e mais profundidade naquilo que você está trabalhando. E quando em diversas situações eu uso esse outro aqui também, que ele tem um testemunho. Então você abre ele, olha só, então você põe um testemunho aqui dentro. Às vezes eu uso aqui um chumbo que é ligado a Saturno, às vezes eu uso aqui um cristal, né, dependendo do que eu estou trabalhando, ou o próprio testemunho que eu preciso trabalhar com um certo imóvel, com uma certa pessoa, eu coloco aqui dentro. Então quando você tem o testemunho dentro do pêndulo, você está com a pessoa, ou aquela situação, ou aquele imóvel na sua mão, né? Em determinada situação eu uso isso aqui também, correto? Outra coisa que você tem que ter aqui no caso eu tenho um testemunho do lugar onde eu vou trabalhar, certo?
Aqui tem fotos do lugar, tem o endereço, tem os valores aqui que a pessoa está querendo alugar ou vender, né? No caso aqui a pessoa ela só quer alugar o lugar, ela não interessa em vender. Mas na hora de fazer você vai perceber que eu faço a abertura tanto para alugar como para vender. De repente chega alguém lá oferecendo uma boa grana, né? A pessoa vende, né? Ninguém é bobo, né? A pessoa vende porque daí vai sobrar e vai investir em outro lugar, né? Assim, é assim que funciona. Então a gente faz o trabalho de alugar e vender ao mesmo tempo, para não perder tempo. Outra coisa que você tem que ter é esse roteirinho aqui, ó. Você olha na apostila, né? Faz um roteiro, eu fiz um aqui, a caneta, tá vendo, no meu caderno, né? Se der tempo eu vou fazer isso impresso, né? Digitado, bonitinho, certo? Se der tempo, né? Se não der tempo, você tem que fazer à mão aí mesmo, né? E uma coisa que está funcionando bem, né, que você pode estar adquirindo hoje também, é esse CD da coluna búdica, certo? A coluna búdica é interessante, pessoal, né? Olha aqui, CD da coluna búdica, né? A coluna búdica ela é interessante porque você coloca esse CD, ele vai ativar o seu DEVA que está no lugar. Todo lugar tem um eixo energético. Esse energético ele pode ser de 1 a 7 táttivas, né? Então pode ser a tátiva da terra, né? Ou da água, ou do ar, ou do fogo, né? Ou do éter, assim por diante. E aí quando você põe esse CD, esse som harmonizador, ele limpa e harmoniza e energiza ao mesmo tempo, correto? As pessoas estão tendo resultados fantásticos, né? De tocar isso dentro de casa, ou se vai fazer um trabalho num ambiente, pôr naquele ambiente, correto? Para você ter ideia, isso aqui é um som que é emitido através de um aparelho, né? Um aparelho radiônico, né? O aparelho ele custa $500, então ele emite esse som. Então nós temos esse som aqui em um som de wave, né? O MP3, né? Você põe lá no seu rádio, né? Ou no seu aparelho e você toca o som, né? Não precisa investir $500 no aparelho, tá? Eu medi e percebi que dá o mesmo resultado, né? E eu já usei esse aparelho em algumas empresas, né, no passado, depois eu substituí para usar só isso aqui, através do CD, né? Nós temos aí testemunhos, pessoas que estão falando, que estão usando isso aqui, né? Uma pessoa estava sem atender, não vinha cliente para ela colocou, né? Atendeu 3 clientes numa semana, né? Bateu o recorde, só de colocar isso aqui. Então isso aqui é uma coisa à parte, um acessório à parte que você pode aproveitar no dia de hoje aí que ele está numa promoção, né? Então pode estar adquirindo isso aí, tá bom? Pessoal, então vamos começar aqui um trabalho, né? O prédio, a sala, o imóvel que eu estou trabalhando é esse aqui. A placa de estrela, ela serve para captar a vibração do imóvel, certo? Você põe um testemunho e aí você vem para cá e já põe aqui, ó, correto? Aí já está pronto para começar o trabalho, né? Você segue os passos da apostila aqui, ó, iniciando o trabalho na página 43, né? Você pega aqui, ó, exemplo do roteiro a ser seguido para locação ou venda. Então muita gente fala assim, não, eu só quero alugar, não vou vender, certo? Mas como eu falei para vocês fazem o trabalho junto, a energização e a limpeza tanto para locação como para venda. Porque às vezes a pessoa depois decide vender, aí você não precisa fazer de novo, então você já fez. E como eu costumo dizer, tudo tem seu preço. De repente a pessoa fala, não quero vender, mas se a pessoa oferece o dobro do que vale, ela só não vende se ela não bater bem na cabeça, né? Porque ela pode comprar outras coisas e sobrar dinheiro. É assim que a gente faz, tá? Então você segue aqui o roteiro. Aqui eu já deixei pré-pronto aqui a anamnese do lugar, correto? Como eu disse para vocês, se der tempo, eu vou fazer isso aqui digitado para vocês, né? Para vocês terem digitado, eu fiz aqui um rascunho, né? Então, eu vou começar aqui o trabalho já com esse imóvel. Durante aqui a consulta, atendimento e tratamento, não vou falar o nome das pessoas, nem do imóvel, por uma questão aí de segredo, né? A gente está trabalhando em segredo com a pessoa, tá? Então não vou falar o nome. Mas aqui a mesa, toda a hierarquia que está trabalhando já sabe com quem eu estou trabalhando, porque eu captei pela antena, isso aqui é uma antena que puxa a energia, eu captei toda a energia do lugar com essa placa indiana, a estrela.
A própria placa indiana estrela, esse símbolo, traz alegria, traz esperança para a pessoa, correto? Então, você faz isso aí. Então, estou começando aqui o trabalho, né? Vamos ver aqui. Esse aqui é o número que está lá, tá? Agora, em porcentagem, resistências internas. Vamos ver as resistências internas em porcentagem. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1500. Ó, chegou no 1500, eu começo a pular de 500 para cima. 1500, 2000, 2500, 3000, 4.000, 5.500. 5.500% de resistência interna. 5.500% resistência interna. Em porcentagem. Agora, resistência externa. Resistência externa. Né? Vamos ver. Resistência externa. 100, 200, 300, 400, 500, 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000, 10.000, 20.000, 30.000, 40.000, 50.000, 60.000, 70.000, 80.000, 90.000, 100.000, 200.000, 300.000, 400.000, 500.000, 1 milhão, 1 milhão e meio, 2 milhões, 2 milhões e meio, 3 milhões, 4 milhões, 5 milhões, 6 milhões, 7 milhões, 8 milhões, 9 milhões, 10 milhões. Nossa, que trabalho feito aí. Tá doendo meu braço até. 20 milhões, 30 milhões, 50 milhões, 60 milhões, 100 milhões. Olha a resistência externa, gente. E de gente que vem de fora. 1 bilhão, 2 bilhões, 3 bilhões, 4 bilhões, 5 bilhões, 6 bilhões, nossa, 7 bilhões, 8 bilhões e meio, 8 bilhões e meio, 8 bi e 500 milhões de resistência externa. Você acha que um ser humano consegue dar conta disso? Nem aqui, nem na China, né? Como ele fala. Então vamos ver. Para trabalhar tudo isso aqui, o que é indicado aqui na mesa? Olha só. 20. 20 é a pluma. Tá? A pluma para apaziguar a situação. Então vai fazer um julgamento e uma libertação. Ó. Na minha cabeça já veio tudo aqui que aconteceu lá no lugar. Vai mostrar toda a história para mim. Eu não posso falar, não pode gravar isso, né? Então vou trabalhar essa situação lá. 5 milhões e meio mexeu, tá? Quanto a energia do imóvel está agora? Vamos ver, quanto que está agora? De boa, né? Descendida, ó. 100, 200, 300, 400, 1.000, 2.000, 3.000, 10.000, 20.000. Sei que está de milhão para cima já. 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões, 4 milhões, 5 milhões, 6 milhões, 7 milhões, 8 milhões, 10 milhões, 20, 30, 40 milhões, 50, 100 milhões, 200 milhões, 300 milhões, meio bilhão, 1 bilhão, 2 bilhões, 3 bilhões, 4 bilhões e meio. Tá, a energia que está agora. 4 bilhões e meio de energia de luz no lugar, atuando lá. Quanto de energia de luz tinha no lugar? Ó, 10%. Gente, saiu de 10% e foi para 5 bilhões e meio. Não, 4 bilhões e meio. Então agora, para encerrar, eu venho aqui no ícone, vejo se está precisando mais alguma coisa. Olha, deu 22. Deu o quê? Biofórmula. Esse aqui é legal, a biofórmula, trabalhando na biofórmula, né? Então vou anotar aqui a biofórmula que deu neles. 19, biofórmula. Então a biofórmula do lugar, hoje, ela está, ó, adversa. Tá dando para ver bem aí, né, Lino? Tá adversa, ó, né? Então, vamos ver a biofórmula como que tá. Quantos dígitos ela tem? Amarelo é o dígito. Quantos dígitos tem essa biofórmula adversa? Ela tem 9 dígitos. Percebeu aqui, ó? Então, vou ver a biofórmula adversa que está lá.
tem 9 dígitos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então vamos ver esses 9 dígitos. 2, tinha que ser a dualidade, né? Começou com 2. Ó, me falaram aqui o padrão, né? Então é 2, 4, 6, 8, né? Aí seria 10, né? Vem aqui o 10, aí seria 12 e o 4. Então esse é o padrão da bioforma diversa que está lá, certo? Agora nós vamos fazer o quê? Nós vamos pôr uma biofórmula coerente acendida lá, porque a diversa ela é negativa, ela é trocada e destrambelhada. A biofórmula coerente acendida, positiva, ela é harmônica e organizada pela fonte. Então a gente pega essa biofórmula que está aqui, a diversa, leva lá para a fonte, né? E olha só, aqui nós já estamos fechando o trabalho da mesa. Quando sai biofórmula, geralmente fecha. Olha, ele fecha com o Rafael. Você viu que deu Mercúrio aqui, que é vendas, negócio rápido, aluguel? Ó, 15, muito bom também, que é dinheiro. Anjo 2, anjo 33, signo de peixes, aqui deu Aleph, Lamet, Dalet, não, Yod, Re, Vav, Re, né? Deu Vav, que é o gancho, e aqui deu, olha só, deu Vênus, força de atração para o lugar, para atrair o cliente para comprar, né? E olha, vamos ver agora, deu a formação aqui, e vamos ver a biofórmula, quantas casas decimais a biofórmula acendida deles? Ó, 2 casas decimais. A biofórmula acendida, 2 casas decimais. Vamos ver quais são os números. Já falaram para mim na cabeça. 15. Pronto. Então já achei a biofórmula, né? Eu poderia ter achado aqui também, ó. Ele ia falar, aqui que é a parte azul de cima, ó, 1 e 5. Biofórmula acendida, tá? Só que a gente vai explicar bastante na aula para vocês entenderem como faz isso aqui. Então, biofórmula acendida 15. Então, eu pego ela e jogo a biofórmula acendida aqui, ó. Pronto. Mais alguma coisa? Fechou o trabalho, ó. Então, é isso aí. Valeu, pessoal.